E aí, Francisco, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Como que você está, Francisco? Tudo em paz? Tudo em ordem. Explica uma coisa para mim. Nós estamos no inverno, no outono ou no verão? Ou na primavera? Porque ontem estava fazendo 14 graus. Chuva, frio. Hoje, frio. Então, assim, novembro. Não sei, nós estamos onde? Eu estou meio perdido. Sexta-feira vai fazer sol, 25 graus. Mas tudo isso. Eu estou um pouco perdido, entendeu? Vai chover 10 graus de novo. Sem dó, né? A gente tá levando de frio pra fazer. A razão jamais supera qualquer outro tipo de sentimento. Portanto, por mais iluminado que você seja, por mais preparado você seja, por mais que você entenda que, por mais que você seja, a razão, ela sempre vai estar em primeiro lugar. O que isso significa? Significa que, por mais que você veja que o caminho é da esquerda, se a razão mostrar que é para a direita, vá pela direita. Portanto, existe um momento em que, e aí a gente precisa conversar um pouquinho disso hoje também, que normalmente a gente costuma ouvir falar assim que eu sigo aquilo que eu sinto. Mas, se eu ainda não sei da minha existência, se eu ainda tenho dificuldades para definir quem eu sou, se ainda eu tenho dúvidas sobre razão, se ainda eu não consigo, ou eu tenho dificuldades para entender, como que eu posso utilizar meu sentir numa tomada de decisão? Entenderam? Então é assim, ó. Entendeu, Francisco? Desculpa, Fran. Entendi. Então. Temos convidados ilustres hoje na live. Não é? Outro nível. Eu estou começando a ficar lisonjeado com a presença das pessoas, sabe? Porque assim, ó, isso muito está me alegrando. Não era bom ter chamado. Né? Vamos chamar. Tá faltando uma pessoa só para a gente chamar aqui, tá? Uma pessoa. Não, acho que não vai dar. Então, Deixa ele. não, já são, não, já são muito, já é muito tarde. Né? Portanto, vamos voltar. Vamos voltar. Meia-noite. Vamos voltar. É assim. Não, é que ele falou, né?
mas eu acho que ele queria até 11 horas seria bom a gente chamar. Né? Depois das 11 fica 1. Por exemplo, o processo do qual gera o reconhecer-se, ele deve estar sempre ligado à razão. Portanto, por mais que você seja, por mais que você entenda que você seja, utilizar o sentir vai significar passar por experiência. Por quê? Por quê? Pode falar. Porque o sentir você pode ser levado pela emoção. Porque dentro do processo eletroquímico, você tem a visão, você tem o tálamo, hipotálamo, glândula pineal e a glândula pituitária. E aí você tem a conexão do tálamo e hipotálamo através do sistema linfático com aquilo que a gente chama timo. Ou, se a gente for fazer o correto desenho, assim. E aqui o sistema linfático, ele é conectado no rim, através de... Como que chama? Aquela que fica em cima, assim, do rim? Não, aquela que fica em cima do rim. Como que chama? Esqueci. Como que chama? Portanto, não vou falar. Portanto, enquanto você está em fase de maturação da coluna vertebral, o órgão responsável pela produção de... Como que chama? O sistema de proteção de glóbulos brancos? Leucócitos. A produção de leucócitos é feita pelo fígado. Quando a coluna vertebral ela se completa dentro do feto, a produção de células de leucócitos é feita e é comandada pela coluna vertebral. Até esse momento, enquanto fetal, quem faz é o fígado. Certo? Portanto, o timo, ele também produz leucócitos, só que leucócitos do tipo T. Por isso, timo. Certo? Está ficando claro? Sistema, como chama o sistema? Linfático. Esse é o sistema linfático. E aqui chama suprarrenal. É isso aí. Portanto, a conexão do tálamo, hipotálamo e pituitária, ela está conectada com o timo, e o timo, através das suprarrenais, organiza a produção de leucócitos tipo M e leucócitos tipo T. Por isso que é de timo. Isso aqui é mais conhecido como células de defesa ou células de ataque. Por exemplo, quando você está exposto a uma infecção, ou você recebe a produção de leucócitos ou a defesa. Portanto, esses três órgãos, eles
são responsáveis pela produção de anticorpos no corpo humano, através da suprarrenal, das duas, e através do timo. Portanto, como que isso funciona? Quando você... Aqui está a mente coletiva. Mente coletiva. Lembra? Pai, mãe, e desta união vem o filho. Esta criança, ela carrega o quê? Ela carrega uma carga genética. Essa carga genética segue as formas pensamento do quê? Formas pensamento da mente coletiva. Portanto, a combinação do quê? Dos aminoácidos vai determinar e vai definir como que o processo linfático vai trabalhar em você desde quanto feto. No momento da concepção, ainda não tem coluna vertebral, medula, não tem medula. Quem vai definir a produção de ataque ou de defesa dos leucócitos? Leucócitos. São a suprarrenal? Não tem ainda. É o timo? Não tem. O tálamo, hipotálamo, a pituitária e a pineal, elas estão começando a se desenvolver. Quem que vai produzir? É o fígado, que é o primeiro órgão a ser montado. Por isso que ele é o primeiro órgão. O segundo órgão, qual que é? O estômago. Por isso que as mesmas células estomacais são as mesmas células do cérebro. Por isso que existe a comunicação. A primeira comunicação acontece com o estômago, as células. Vocês lembram disso? Lembram? Portanto, quando isso aqui acontece, toda a produção do sistema de defesa, ele está atrelado ao quê? Aquela mente. Perfeito. A essa mente aqui. Mas o que mais? A frequência. Perfeito. Mas o que mais? O que define a produção do sistema de defesa ou de ataque? Desde o momento da concepção. O que está acontecendo aqui é troca de funções. Então é assim, quando a coluna vertebral fica ok, fica pronto, o que acontece? O fígado deixa de produzir os leucócitos e começa a ser produzidos pelo timo, porque é feita essa comunicação. Certo? Portanto, o que está acontecendo são troca de funções. Não é deixar de executar uma função. A função, ela continua sendo feita. Quem que determina isso aqui? Quem que define como que aquele organismo vai se comportar ao longo da vida? A genética do pai e da mãe? Perfeito, é genética. Mas a genética, ela vai estar atrelada a um código genético. Esse código genético vai estar atrelado a formas pensamento, que vem da onde? Da mente coletiva. Portanto, este indivíduo que está nascendo, independente de, ele vai estar ele está predestinado e pré-determinado. Ele não pensa. Esse ser aqui não pensa. Por quê? Porque ele é instinto. Tá bom, perfeito, mas então vamos separar. Uma coisa é a psique, é a composição do eu. A outra coisa é isso aqui, é a carne. Então, a gente já entendeu que toda a parte da psique, toda a parte da constituição advém da mente coletiva. Já falamos durante muito tempo, muitas aulas, eu acho que até estava falando, eu estou ficando cansado de falar tantas vezes isso, que esse indivíduo aqui, ele está programado pela mente coletiva para executar uma função. Isso quanto eu. E quanto físico?
implica ele não... Você está entendendo, Francisco, o que eu estou comentando? Francisco, está entendendo? Tô. Tá. Tô. Enquanto físico, matéria, O que que tem? quem que define a constituição deste indivíduo aqui? É a mente coletiva? É. Mas o que define? É a genética, tá bom. É pela genética que ele se manifesta. Mas o que define a frequência? A composição dos aminoácidos. Citosina, tinina, adenina, guanina, né? O código binário. 0 e 1. Quem que define o 0 e 1 na composição binária do DNA? Não é a mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável pela produção do filamento do DNA. Então o DNA se separa, a mitocôndria vai lá, gruda e copia o complementar. E você, só estou relembrando, você tem dois processos de produção de DNA. O processo linear e aquele processo onde você tem o segmentado, onde ele troca a uracila por guanina. Enfim, você tem esses dois processos. A mitocôndria é só uma operária, ela não... A mitocôndria é uma operária, ela é assim, ó, Ela copia. executa, ela vai lá e executa. Por exemplo, o timo executa, ele vai lá e executa, mas o que define essa execução? O que faz? Você entendeu? Porque tem que ter. Independente de, tem que ter uma razão. Tem que ter. Por isso que eu comecei falando a aula que é assim. Aquela pessoa que fala que segue por intuição ou pelo sentir é uma louca, porque assim, ela está seguindo o quê? A mente coletiva, ela está usando, mas ela não sabe quem ela é, e ela não sabe da existência dela, portanto, ela não fez o processo da união, como que ela pode definir-se? E se ela não pode definir-se, ela não tem atuação nesse processo aqui. Por quê? Porque tudo que está acontecendo para ela é uma ilusão que vem da onde? Da mente coletiva. Ponto. Seja ela qual for. Mas qual que é o gatilho? O que monta a frequência do DNA? O prana. Não, prana não. Não. O que monta? A frequência da pessoa. Não, a frequência da pessoa, ela vai estar alinhada com... Essa pessoa tem eu? Não tem. Aonde que está o eu dessa pessoa aqui? Na mente coletiva. Por quê? Essa pessoa é um servo, independente da mente coletiva. Independente. Portanto, qualquer coisa que vá acontecer depois dessa palavra, tudo vem da mente coletiva. Tudo. Só que o que define, o que faz a montagem do DNA é essa palavra. Qual que é? Francisco, qual é? Eu acho que é o Criador. Não. Não, também? O criador, nesse caso, é a mente coletiva. Tá. Então não é o criador. Pode falar. Não, mas uma coisa, independente disso, na minha visão, seja o que for, está fora disso aí. Tá. Não tá. Qual é o item que nós estamos tratando hoje? Do módulo 1. Nós estamos falando o quê? Qual que é o tema? Qual que é? Nós estamos falando de limite, preconceito, dogma e autossabotagem. Nós estamos falando do que ainda? Nós estamos falando de limite. Portanto, esse limite aqui, ele vem da mente coletiva, tá ótimo. Mas assim, o que define o limite? Qual que é o parâmetro para pegar e falar assim, vamos ficar só no limite.
Qual que é o parâmetro que é utilizado para poder definir o limite? As regras, normas. Isso, vai definir regras, normas, leis, vai definir tudo, mas qual é a palavra que define? Lembra? Razão. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Se eu venho por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui e por aqui, a mente coletiva está interessada nisso? Não, porque esse caminho aqui não é só essa mente coletiva 1 que traça. São todas as mentes coletivas que existem dentro do éter. Qual que é o éter? A Terra. Então, a Terra é uma mente coletiva. Portanto, todas as mentes coletivas que existem dentro do planeta Terra podem fazer caminhos diferentes. Logo, não está sobre este conhecimento aqui qual caminho o ponto o A vai seguir. Por quê? Porque o interessante para a mente coletiva, o que, que é? Que você chegue no B. Por isso que você fica com a ilusão do livre-arbítrio. Eu achei que foi batida de carro, porta de carro. Por isso que você fica com a sensação do livre-arbítrio. Logo, aí que vem a loucura, a insanidade. Você fala, não, eu estou sentindo que eu tenho que chegar no B. Para com esse negócio. Quem definiu isso daqui foi a mente coletiva. Se você vai seguir o caminho 1, caminho 2, caminho 3, pouco importa para ela. O que importa para ela é que quanto mais experiência você passe, melhor, porque mais ela aprende. Logo, quanto mais erros você cometer, para ela, melhor. Por quê? E o maior erro que se comete é pelo sentir. Porque eu também já cometi um monte de erros. Porque eu sinto que eu tenho que ir por aqui. Chegava lá e quebrava a cara. Por quê? Porque eu não usava a razão. Isso aconteceu na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E você fala, até uma hora que você fala, meu, o que está acontecendo de errado? Por que que eu não estou entendendo? E aí na hora que você descobre a lógica, você fala, caramba, meu, eu estava sendo o quê? Usado. Portanto, não é pelo sentir que eu tenho que ir, é pela razão. Portanto, qual é a razão que define o limite? Para a gente poder avançar. Senão a gente sempre vai ficar falando limite. Qual é a razão que define o limite? Qual é a razão que define o limite? Qual é a razão? E tem tudo a ver com o sistema linfático do corpo humano. Porque é essa razão que vai definir absolutamente tudo. Medo. Não, medo é É consequência. consequência. Como que funciona o processo de comunicação da pineal com a pituitária? É uma defesa? Um limite? Eu penso essa imagem, vira de ladinho, velho. Não fica você de lado. Assim, fica. ó. É. Só falta o tucano aqui, ó. Parecendo... Né, Francisco? Você já viu essa imagem aqui? Ó, Parecendo... ó. Sumérios. Sumérios. Exatamente. Então, é uma defesa que define o limite, né? Você tem dois tipos de leucócitos. Você tem os leucócitos de defesa e os leucócitos de ataque. Independente se é de defesa ou de ataque, a produção desses leucócitos acontece no sistema linfático e no timo. O timo produz os linfócitos tipo T. As suprarrenais produzem o M. Que um é de ataque, outro é de defesa. Mas assim, qual é a razão que define isso no ser humano? No momento da concepção. No momento da concepção, o que define? A emoção. Qual é a razão? A emoção. A emoção.
Portanto, quanto pior for a emoção gerada no momento da concepção, e o que é a pior emoção gerada? É o acaso. É algo feito não planejado. É o acaso, então a gente foi numa festa, não sei o que lá, em final de ano, carnaval, não foi planejado, vai gerar uma emoção. Essa emoção vai definir a composição ideológica do indivíduo, e na hora que ele definir, é lógico, porque a emoção está atrelada ao quê? A frequência. Portanto, essa é a frequência que vai definir, vai determinar quais os tipos de experiências e quais os tipos de ações de livre-arbítrio, que vai montar o DNA, que vai dar razão à composição deste ser. Logo, a emoção que vai atrelar todas essas formas de pensamento que advêm da mente coletiva e vão ser gravadas aonde? Na pituitária. Quando uma criança bate o olho e vê, seja o que for, pela atração dos iguais, o que ela está vendo, por já ter recebido essa herança hereditária do conjunto ideológico da mente coletiva, que tem como início a emoção gerada no momento da concepção, que vão estar gravadas em frequências aqui. Ela bate o olho, a atração do igual, monta o quê? As sinapses. Monta as sinapses são reforçadas no sono, através dos sonhos. Está ficando claro? Tá. Logo, ela fecha o ciclo e grava essas emoções aonde? Na pineal. Portanto, pelo processo de satisfação e prazer, através das imagens geradas pelo visual, esse processo aqui vai acontecer dentro de você. E o timo? O timo, ele guarda o quê? Emoções. Por isso que no processo do sonho, as experiências vividas e resolvidas voltam aonde? Voltam para a mente coletiva. Você fica o que no timo? Com as frequências das frustrações. Nesse momento, pelo processo eletroquímico que a gente já conhece, citosol, bainha de mielina, né? Todo esse processo aqui é feito o quê? O sonho. Reforça o quê? A emoção. Para que se passe por mais experiências. Para que passe. E o que mais que ele faz com o sistema linfático? Sai sujando. Está correto. Sai sujando tudo. Através do quê? De doenças. Logo, quem tem um sistema linfático comandado, todo o sistema é comandado pelo timo, vai acontecer o quê? Vai ter doenças ao longo da vida. Por isso que tem jovens que morrem de Covid-19 e tem jovens que não morrem. Por isso que tem idosos que não morrem e tem idosos que morrem. Por quê? Porque ao longo da vida, o timo ele tende a voltar ao tamanho menor, né? No início da vida ele tem de 5 a 10 gramas, na metade da vida, com 21 até os 28, ele tem 50 gramas,
a partir daí, todo o sistema imunológico do corpo já está montado. Então, o que ele entende? Ele entende que já está protegido. Logo, ele vai começar a diminuir. Nesse momento da diminuição, ele deixa de comandar os leucócitos tipo T. Para de comunicar-se com as suprarrenais. Qualquer tipo de infecção ou de organismo externo que entre nesse sistema aqui, o timo não reconhece mais, porque ele deixou de cumprir a função. Por quê? Porque todas as emoções já foram pré-gravadas, já não tem mais. Não tem coisa nova. Uma pessoa com 70 anos, o que ela fala? 50 anos, o que ela fala? Já vi tudo que tem nessa vida. Que experiência nova eu posso ter? Então, assim, esse sistema emocional dela já está restrito. Nesse momento, o timo deixa de funcionar. Por isso que ele vai. Ah, Marcos, então você quer dizer que eu preciso ter emoções? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que no momento da tua concepção é que definiu toda essa composição do ser humano. E que, a partir dos 28 anos, o timo começa a fazer o que dentro de você? Reduzir. E na hora que isso começa a acontecer, o teu sistema linfático, ou o teu sistema imunológico começa a sofrer queda. Logo, esse é o lado físico. O lado psíquico é aquele processo de guardar as emoções no timo, das 3 às 6 da manhã, experiências vividas e resolvidas, volta para a mente coletiva. O que fica aqui? As frustrações, através do id, do ego, do superego, e o que mais? Da libido, né? O que dispara? Dispara imagens pré-formatadas que já vieram da mente coletiva e vai fazer o quê? Reforçar as emoções das frustrações através do quê? Do sonho. Portanto, você fica reforçando o teu sentir. Logo, está reforçando o que em você? A emoção. Portanto, a experiência. Por isso que a gente vive passando por experiência. Porque é um processo doentio esse aqui. Por isso que não se deve caminhar por emoção. Porque na hora que você caminha por emoção, você está caminhando pelo sentir. O correto é pela razão. Esse é o lado da psique. O lado físico é esse aqui. Logo, o que eu preciso fazer? Para fazer com que o meu sistema imunológico sempre esteja em alta. Considerando que eu possa ter uma falha no momento da composição do eu. Com certeza você tem. Entendeu a lógica, Francisco? Entendi. Me responde uma pergunta. E quando a criança nasce com um problema? Autista e outras doenças aí. Quando ela nasce já com a coisa, o que seria aí no caso? O que aconteceu no detalhe? Você tem várias síndromes aí, né? O autismo, além de você ter vários níveis de autismo, você pode ter uma síndrome de Down, você pode ter Klinefelter, você pode ter uma série de síndromes, né? Essas síndromes vieram da onde? Da emoção gerada no momento da concepção. Ali acontece isso. É neste momento que acontece tudo isso. Entendi. De repente a mãe não queria, o pai queria, de repente o pai estava bêbado, ou o pai é um cavalo, enfim, tem uma série de emoções envolvidas no momento da concepção que vão
que é a base para a composição tanto da psique quanto do físico. Lembrando que o físico vai seguir o que a psique definir. Então, se a psique tiver falha, o físico vai seguir essa falha. Entendi. Burnout também é outra falha. Né? Conhece, né? Síndrome de burnout. Né? Ficou claro isso aqui? Dúvida? Dúvida, Francisco? Dúvida? Não, por enquanto nenhuma. Mais nenhuma. Logo, como que você faz? O processo do sono, do sonho, isso você lembrou. Isso está claro para você? Lembro. Está claro. Então tá bom. Como que você... Ele sabe que ele tem que anotar os sonhos? Não sei. Pergunta. Pergunta aí. Francisco, você sabe Oi. que você tem que anotar os sonhos? Os seus sonhos? Não. Qual é o objetivo de... Eu, na maioria dos casos, Você não sonha, né? eu não me lembro. Então, o que acontece? Sonhar eu sonho, mas Então, eu não me lembro. veja. A maioria eu não me lembro. Para que serve anotar sonhos? Para você definir qual foi a tua... Na realidade, não é sua. A programação que você recebeu da mente coletiva. Por quê? Aqueles sonhos, eles geram o que na gente? Emoção. Portanto, se eu souber o sonho, eu vou saber qual foi a emoção que eu fui gerada. Da qual eu fui gerada. E eu vou saber qual é o desejo que me prende aqui. Ficou claro? Por isso da anotação. Por isso que é importante, quando lembrar, anotar. Para você definir... Anotar? Para você definir qual foi a emoção no momento da geração. Como que você estimula o timo? Ou... Evitar ficar doente. Para estimular a produção de leucócitos tipo T, que são o sistema imunológico do corpo humano. Que na hora que você estimular o timo vai estimular as suprarrenais. Portanto, o timo vai produzir leucócitos tipo T e as suprarrenais M. Nesse momento você vai ter células de defesa, ou células brancas de defesa e de ataque. Você vai ter as duas. Um produz de defesa, outro produz de ataque. Então você vai estar, neste caso, fisicamente protegido. Portanto, fecha a mão, assim. Aqui, É aqui bem no centro, aqui, Bate no timo. É sério, você tem que fazer isso 2 vezes ao dia, tá? De manhã e à tarde. Por quê? Assim você está estimulando a circulação do timo. Você está estimulando o timo. Na hora que você está estimulando o timo, você está estimulando o teu sistema de defesa. Isso é uma aula prática hoje, mas é importante por causa disso aqui. Para você poder saber que nesse momento aqui que aconteceu a encrenca. E que você foi definido por causa dessa emoção aqui. Fala. Essa aula está gravada, depois ela vai ser... Vai estar gravada. Essa aula está gravada. Só isso. Dúvida? É importante, isso daqui é importante. Por isso que não adianta caminhar por emoção. Por isso que a ideia é não caminhar por emoções. Por isso que a ideia é caminhar pela razão. A proposta, né? Dúvida? Assim... Pessoal da live, se quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, hein? Ô Francisco, você também, se quiser. Ô Caio, tudo bem aí?
quiser perguntar alguma coisa, você que tem filho pequeno, importantíssimo saber isso aqui já para ensinar ele desde pequeno a estimular o timo, tá? Eu sempre fiz isso com meu filho, né? Porque, às vezes eu estava brincando. Faz o teste, bate para você ver 20 vezes, estou dando exemplo, pode ser 20, 30, a ideia é que são 3 minutos, tá? De manhã, 3 minutos à tarde. Você vai ver que começa a doer. Por isso que às vezes quando a pessoa sente uma emoção, ela sente dor aonde? Ai, que dor no coração. Só que eu digo. Só que o que ela está sentindo não é no coração, o que ela está sentindo É no timo. logo todas as emoções que acontecem no organismo, todas, são gerenciadas e geridas pelo timo. Logo, como que você destrói o timo? Como que nós conseguimos destruir o timo? Como? Quanto mais experiências eu passo, mais situações de desastre para o timo eu estou criando. Porque o timo não gosta de emoções. Ele não gosta. Então é assim, caminhar por sentir é caminhar por emoções. Para que esse negócio, caminhar por razão. Então como que eu destruo o timo? Caminhando pelas emoções. Tristeza, depressão. Aí não destrói só o timo, destrói tudo, né? Não, é que assim, né? O sistema, o que acontece? Todo mundo produz câncer. Célula cancerígena, todo mundo produz. Quem que está combatendo a célula cancerígena? Os leucócitos T e M, os dois que estão protegendo. Porque, né, ele identifica e vai lá e protege. Então, por que o câncer surge? Porque esse sistema de defesa aqui acabou. Logo, o que compromete esse sistema de defesa? Estresse, chateações, desgosto, maldade, pensamento negativo. É o Harley lá do desenho, ó céu, ó dia, ó azar, ó não sei o que. Aquela pessoa que está sempre de mau humor, sempre chateada, sempre brava, sempre não sei o que. O que está fazendo com o tempo? Está acabando com ele. Está acabando com o tempo. Logo, quanto maior o estresse, mais rápido você está acabando com o tempo. Ficou claro? E a felicidade? A Felicidade ajuda? A ideia é que não é que você tenha felicidade. A ideia é que você tenha uma vida em paz. Não, estabilidade. Uma vida equilibrada. Uma vida em paz. Se você não tiver uma vida em paz, com certeza você vai ter problema disso aqui. Então, aquela expressão que baixa imunidade com relação a você ter tido um problema muito sério na família, alguma coisa desse tipo, tem a ver, então? É verdade. Você acaba tendo uma baixa... É fato. Isso acontece. Isso acontece. Doença em família, muita coisa desse tipo, leva a uma baixa imunidade, que é uma falha do timo. Uma falha do timo. E aí o que vai acontecer? O sistema imunológico cai, a proteção cai. O sistema de estresse, vocês lembram daquela aula do radicais livres, da amônia? A amônia pode ser 3T, 2T, 1T, lembra das combinações que ela tem? Portanto, quanto maior o estresse, maior a carga ácida no corpo. Quanto maior a carga ácida no corpo, maior a produção de radicais livres. Quanto maior a carga de radicais livres no sangue, mais ácido fica o sangue. Não preciso falar, o ácido o que faz? Ele corrói tudo. Portanto, para que você não tenha ácido, você tem que ter um sangue, isso a gente vai explicar na química, base, um pH neutro. pH alto não, um pH neutro.
porque o ácido tem um pH baixo, né? E aí, tipo, não que o sangue tenha T, mas assim, é o equilíbrio, né? Entre o nível baixo e o alto que daria o equilíbrio. É isso aí. Então, a ideia é que a gente tenha no organismo um pH neutro, tá bom? Por isso que a água, quando você for comprar uma água de pH, né? Enfim. Ficou claro isso aqui? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Pessoal da live, Francisco, você fica. Pessoal da live, alguma dúvida? Porque por hoje é isso. Que agora a gente vai fazer o exercício do pranayama aqui. E aí eu vou ensinar o Francisco. Tá bom. Tudo bem? Então você aguenta aí, Francisco. Tudo em paz com vocês? Eu vou esperar um minutinho só, tá? O pessoal da live perguntar. De novo, pode perguntar o que vocês quiserem. Não precisa estar atrelado a esse tema. Ah, outra coisa. O pessoal da Provida que está assistindo a gente, porque a gente tem feito uma relação de todo mundo que assiste. Eu queria entender por que vocês estão assistindo na live e não vêm aqui. Qual é a diferença de assistir na live e não vir aqui? Vocês estão com medo do quê? Não é? Estão com medo do quê, né, Francisco? Vocês estão com medo do quê? O pessoal da Provida que entra aqui todo dia, o pessoal de Jaú, né? O pessoal de Jaú, o pessoal de Bauru, o pessoal de Botucatu, de Campinas, que está todo dia assistindo. O pessoal de São Paulo, de Jundiaí, tem muita gente de Jundiaí. O que está pegando? Qual medo? Vocês estão com medo de vir aqui? É mais bonito entrar né? Entendeu? Então o convite para vocês está feito. Podem vir aqui, não tem problema. Aqui ninguém morde, né? Você vai morder a mano. Vou mostrar você aqui, mano. Tá bom, pessoal da live, não tem dúvida, né? Obrigado, gente. Até amanhã às 8 horas. Tchau. Deixa a pé roxa. Então, eu não consigo desligar. Que coisa linda.